Começando agora o nosso estudo, vamos falar sobre Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Aqui em São Paulo, Baruch Hashem foi ótimo. Nossa Sukkah. Hoje fizemos a Brahá do Lulav, Kol HaKavod para quem veio. Parabéns para todos os que fizeram em suas cidades também, Kol HaKavod. E parabéns para todos, na verdade, né? Cada um na sua velocidade, cada um no seu passo. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar dentro da nossa visão de espiritualidade. Eu comentei com vocês na aula passada e vou repetir isso. Vou repetir. Eu compreendo hoje que a sinagoga, que a religião em geral, ela tem que ser como em vários aspectos ela não é só isso, tá? Mas em vários aspectos ela deve ser vista como um hospital, uma enfermaria ou um consultório de psicologia, onde as pessoas vêm muitas vezes com ansiedades, vêm com medos, vêm com carências, com necessidades, o que não tem nada de mal. Todo ser humano ele tem suas carências e se a gente não tivesse, a nossa vida seria muito chata, porque a gente não teria que se completar com ninguém nem com nada, né? Então, a religião, ela vem trazer isso, ela vem trazer a companhia da comunidade, ela vem trazer amizades, ela vem trazer diversidade, ela vem trazer amparo, ela vem trazer, às vezes, pessoas que precisam da gente, o que faz com que a gente se sinta útil. Isso também é importante, também é bom, não é sempre só receber, mas muitas vezes o que a religião nos permite, uma comunidade nos permite é dar. Isso também é super importante, né? Como eu expliquei sobre as 4 espécies de Sukkot. A gente precisa do Aravá, que não tem nem conhecimento e nem atitude. A gente precisa do Hadás, que tem conhecimento, mas não tem atitude, para que aquele que tem atitude, mas não tem conhecimento, seja útil. Por exemplo, e vice-versa. É lindo isso, né? Mas assim, no fringir dos ovos, o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar a religião como algo que vem acolher, que vem abraçar. A gente não tem que estar aqui para colocar o dedo acusador e dizer, quem não fez isso, quem não fez aquilo. Não. O que cada um fez, maravilhoso, ótimo. É um passo, é lindo, fez bem, foi bom, ótimo, vamos adiante. O Baal Shem Tov trouxe muito essa percepção, né? Ao invés de olhar o que a pessoa deixa de fazer, ele dizia muito que Hashem valoriza muito o que cada um faz, o pouquinho que você fez, uau! Ainda mais numa época cheia de opções, cheia de aplicativos, cheia de sites, cheia de TikToks e Instagrams e etc. Tá? Então, Kol HaKavod para todos que fizeram. Puxa vida, a gente falou de tanta coisa na sinagoga e algumas coisas que eu gostaria de repetir aqui. E que eu falei também na aula passada e que eu acho que elas são muito importantes de serem repetidas novamente. A questão da simplicidade da Sukkah. A gente tem elementos realmente, gente, que a gente precisa pensar. A gente falou hoje na sinagoga, a Raquel que está aqui, a Nicole, deve ter outras pessoas que estavam, mas eu não estou vendo agora, a Solemar. A gente falou muito da questão sazonal da Sukkah. O Marco. A festa de Sukkot é uma festa que, em vários aspectos, está muito distante da gente. E a gente explicou por quê. Tudo se encaixa de verdade mesmo em Israel. Por quê? Por causa da estação. Não só em Israel, em Tel Aviv não se encaixa, por exemplo. Não se encaixa em Jerusalém. Vai se encaixar onde? Em um kibbutz. Por quê? Porque tem a ver com colheita. Né? E principalmente em uma época onde toda a vida estava em função da colheita. Então, na realidade, Sukkot é o quê?
é a festa do lucro. É a festa da abundância. É a festa onde a gente comemora o recolhimento de todo o produto de um ano. Gente, é muito difícil para uma pessoa como eu e a maioria das pessoas aqui compreenderem Sukkot de verdade. Então a gente precisa abstrair, a gente precisa fazer uma viagem na outra realidade. Imaginem vocês que, sei lá, 90% do salário do ano inteiro vem em um dia. Dá para imaginar isso? A nossa vida não é assim. A gente, em geral, recebe uma vez por mês. Sukkot trata-se de uma época onde o trabalho de um ano inteiro, a plantação, a chuva, a reza, tudo, é agora que vai vir. Olha lá que legal o Cício está falando, que é o que a Raquel hoje me chamou a atenção. Depende do lugar no Brasil. Olha o que o Cício está dizendo. Nordeste é assim. Olha que legal isso aqui. É a festa da colheita é o São João. Olha que demais. Eu também não tinha noção nenhuma de que São João é festa da colheita. E, obviamente, pelo mesmo motivo, o que acontece? Nós somos cada vez mais cidades, nós somos populações urbanas que vão perdendo todos os elementos agrícolas da coisa e vão ficando outros elementos. Fantástico. Não sabia, agreguei e vou pesquisar mais. Obrigado, Cício. Agora, imagina só que coisa, é outra época, né? É toda aquela riqueza. Outra coisa que a gente colocou é importante, eu vou fechar o olho que eu estou me desconcentrando com o pessoal escrevendo. Outra coisa importante também, que a gente já introjetou bem, é que Rosh Hashanah e Yom Kippur são instrumentos para que a gente aproveite Sukkot. E não é só Sukkot. É a nossa relação com a matéria. A nossa relação com a matéria só será plena se, antes de recebermos a matéria, a gente tiver Rosh Hashanah, que é o reconhecimento de que há um soberano, há um sentido. Rosh Hashanah. Yom Kippur, se a partir desse conhecimento a gente se purificar, a gente fizer um trabalho de purificação constante, para que a gente tire, a gente se desfaça de todas as características negativas que existem em nós. Depois disso, você pode pegar aquela tua riqueza e fazer bom proveito dela. Até porque uma parte do bom proveito será o quê? Compartilhar com a viúva, com o órfão, com o imigrante e com o Levi. E essa festa, especificamente, é chamada de festa da alegria. Que muita gente não compreende por quê. Claro que não compreende, porque perdeu a perspectiva agrícola relacionada com o recolhimento da riqueza. Então, é a festa da alegria, a festa da abundância. E ela é fantástica do ponto de vista filosófico, metafísico do judaísmo, tem algo absurdamente fantástico aí. O que eu penso agora, nesse momento, que essa festa, em um aspecto, ela é a realização do judaísmo. Já deve ter gente que já está me acompanhando. Por quê? O que é a essência do judaísmo? É a realização da espiritualidade no mundo material. Somos muito diferentes de outras filosofias religiosas que privilegiam somente... Caio de Souza, preciso falar com você, não te respondi. Que privilegiam somente a parte espiritual em detrimento da parte física. Então, quem é o santo? O santo é um asceta, é um cara que entra numa caverna, é um cara que se aparta do mundo físico. Não. A realização do judaísmo é aqui. Como tem um dito que é assim, e este é o homem, e a finalidade de sua criação é a criação de todos os mundos, Elionim Vatartonim, superiores e inferiores, Liot Lod Irazobatartonim. Formar uma morada para o eterno no mundo inferior, no mundo físico. Essa é a grande meta. E Sukkot é isso. Que interessante.
Yom Kippur é o contrário, né? Yom Kippur é se afastar do mundo físico. Uau, gente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Para poder chegar em Sukkot, tem que ter Yom Kippur antes. Yom Kippur não é a meta. Ai, Stiklarteire. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Yom Kippur não é a meta. Sukkot é a meta. Que lindo isso. A alegria é a meta. Mas para você conseguir ter Sukkot, tem que passar por Yom Kippur. Para poder aproveitar do mundo físico de uma forma realmente limpa, tem que passar por Yom Kippur. Uau! Importante, muito importante isso. Porque muitas pessoas têm a ideia de que Yom Kippur é a meta. Ah, tem que jejuar. Ah, tem gente que parece que acha que tem que fazer mitzvot como se fosse um castigo. Tem gente que pensa assim. Não, mitzvah tem que ser chato mesmo. Por quê? Porque é sacrifício. Não tem nada a ver. O objetivo não é ser chato. O objetivo é a alegria de Sukkot. É ter um material, é ter um vinho gostoso, é ter um bolo, um cholent, é cantar, é o material. Mas numa espiritualidade elevada. Uau! Sukkot. Hilel, querido, não escreve por enquanto, porque eu não quero me desconcentrar. Depois você manda a referência, querido. Sukkot. Então, assim, por um lado, a gente realmente está afastado dessa realidade. E é muito importante a gente fechar o olho e falar, não, agora eu estou no campo, na frente de uma colheita super importante. Agora eu vou receber toda a riqueza do ano. Agora é o período que estão começando as chuvas. Para o Sérgio é mais fácil, para o seu Baru, Dona Luzinha é mais fácil, e o resto, o pessoal que está na plantação. Agora estão começando as chuvas. Ó, é o fim e é o começo. O fim por quê? Porque eu recolhi. O último dia de Sukkot, começam as rezas para a chuva. Então, Gerson, querido, não escreve quando entra, por favor. Me desconcentra. Se todo mundo escrever quando entrar no meio, a gente está perdido. E coloca a voz mais uma vez por reunir a comunidade. Coloca a voz. Obrigado. Também eu me perco às vezes por causa disso. Sim, é o fim, porque recolhemos o produto. É o começo, por quê? Porque vai começar a chover. Quem planta aqui? Quando é que a gente planta? Antes da chuva ou durante a chuva? Diga, Sérgio. You have it. Quando é que planta? É antes da chuva ou quando começa a chuva ou depois da chuva? É antes da chuva. A chuva aqui. É antes da chuva. Como é que é bom plantar na chuva? Ruim, né? Depende do terreno, né? Se for um terreno não é o muito ideal. pegajoso, é muito ruim trabalhar. Vamos falar, Ideal é mesmo que plantar talvez espera chover um pouquinho para fofar a terra, para cavar, mas o período da chuva mesmo já é para a semente estar lá, né? O Darabá. Então vejam que coisa mais interessante. Por que é o começo do ano? Porque vai começar a chover. Vai começar a chover, então a gente já plantou. Se a gente quer entender a sabedoria da Torá, a gente precisa fechar o olho, a gente precisa se transportar para aqueles dias naquela região. E aí a gente pega a ideia, a essência da ideia e traz para o Brasil, para onde a gente estiver. Tá? Raquel falou uma coisa importante hoje. Moré Mordecai, meus queridos, por favor, não escrevam no meio, não é legal conversa paralela.
Atrapalha. Tem quase 100 pessoas aqui olhando o que cada um escreve. Não escrevam isso, por favor, meus queridos. A Raquel falou uma coisa muito importante hoje na sinagoga. A Raquel nasceu numa casa judaica também, é judia de nascença. A mãe dela, para quem não sabe, nasceu num campo de concentração. Ela já contou a história dela, espero que todos tenham assistido. E ela falou algo muito importante. Ela falou, eu não ouvi isso na escola. Né? Eu não tive essa perspectiva rural, agrícola. Eu falei, eu também não. Por quê? Muito simples. Porque a Doris está falando, ela também não. Fala, Doris, pode falar, pode falar. Abre o microfone, tá fechado. Eu tive essa noção. Eu vivi em fazenda um tempo. Meu pai era engenheiro agrônomo e o meu pai dizia: o Brasil, enquanto o Brasil não assumir a importância da sua agricultura, ele não vai para frente. Sim, mas isso é super importante. Mas eu estou dizendo em relação a Sukkot. Sim, sim. Mas ele fazia um paralelo. Porque você ia muito bem, porque você era uma exceção dentro da realidade judaica que há muito tempo é urbana. Sim. Agora, há muito tempo a realidade judaica é urbana e nós que nascemos na urbe, a gente não teve esse foco, foco agrícola. Só que eu digo que há um erro muito grande, porque se eu não tenho foco agrícola, eu não compreendo, eu não posso compreender Rosh Hashanah e Yom Kippur. Essa é uma perspectiva bem interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu vou dizer, euzinho, estou surpreso, eu estou feliz. Quando que eu cheguei a essa compreensão? Acho que foi ano passado, não sei se chega ano retrasado, tá? Eu estou muito feliz, porque como eu disse para vocês, me incomodava essa época do ano. Por que que a Shem foi colocar 3 festas em tão pouco tempo? Não entendia. Não tinha sentido. E não faz sentido, a não ser que você feche os olhos e se remeta àquele espaço geográfico e aquele tempo e aquela profissão. Aí Rosh Hashanah e Yom Kippur tem outro sentido. E no final das contas a gente traz para cá e como é que isso vira? Bom, André escreveu, eu pedi para não escrever, mas o que ele escreveu aqui tem a ver com o que eu falei hoje na sinagoga. É importante. O que isso deve mudar em nossa atitude? É preciso reconectar a terra e a produção. Eu falei brincando hoje para o pessoal, eu disse assim, hoje à noite todo mundo vai pegar um copinho, vai colocar um algodão, vai plantar um feijão. Lição de casa. Não tem? Aí eu até pedi, não sei quem que falou, a nossa amiga, esqueci o nome dela, que é enfermeira. Ela falou que ela faz isso em casa, eu acho, aquela horta com prateleira. Gente, por que não? Eu fico chateado comigo. Por que que eu não planto? Eu fico chateado. Bem chateado. Eu acho que o certo é uma reconexão, tem a ver com isso. Falei outra coisa importante na sinagoga hoje. Gente, chamem o povo, vou falar para vocês, viu? Se eu cobrasse R$1.500 por mês, as pessoas pagassem, não ia faltar um aqui. De verdade, tem um pessoal que infelizmente não valoriza porque não tem lá a nota fiscal. Mas vamos lá. Outra coisa importante que eu falei. A gente sai da cidade. Quem construiu a primeira cidade? Gershon, chama o povo. Líderes das comunidades, chamem as comunidades aí, gente. Membros das comunidades. Quem construiu a primeira cidade? Caim. Muito bem, André. Caim. Eu compreendo assim, por que ele construiu uma cidade? O que é uma cidade? É parede, é fechado. Por quê? Porque ele era assassino. Ele precisava se proteger, ele tinha medo. Na hora que ele matou o irmão dele, o que ele falou para Hashem? Ele falou assim, agora todo mundo que me vê vai querer me matar. Então o que ele faz? Constrói uma cidade. Casa, parede.
Hevel não ia precisar de cidade. Ele não tinha medo de ninguém. Ele não matou ninguém. Isso é muito importante. Sukkah é isso. O que é Sukkah? Rua, aberto. E é a realização da matéria. Como é que você realiza na matéria? Eu vou dizer para vocês, eu contei semana passada, antes, agora, quinta-feira, sexta-feira. Tô andando na rua, me vê um morador de rua. Falando Boker Tov. Que legal, que gostoso. Sei lá, eu tenho muito isso na rua, encontrar pessoas e falar, não é com conhecido, desconhecido mesmo. E tem gente que não, tem gente que é super fechado na rua, morre de medo. Não estou dizendo que não tem razão, cada um tem as suas razões. Mas é uma vida chata. E por quê? Eu acho que as coisas têm a ver. Quando a pessoa sabe lidar com a matéria, então ela tem menos medo da rua. Agora, se é um cara, por exemplo, que no Brasil, numa cidade onde você tem um abismo social, fica andando com um carro importado que chama super atenção, ele não está sabendo lidar com a matéria. Ele está provocando o sentimento dos outros, está provocando inveja. É um exemplo. Enquanto tem outras pessoas que são generosas na própria apresentação da pessoa, é confiante, é generosa, ela não tem medo. É o saber lidar com a matéria. Essa é a grande mensagem de Sukkot. Saber lidar com a matéria. Se não sabe lidar com a matéria, entra com corrupção, entra com roubo, entra com inveja, com tudo isso. É horrível a vida. Saiba lidar com a matéria. A pessoa pode ser rica, pode não ser. Isso é Sukkot. Agora a gente vai falar de outras duas datas. Vamos lá. Shmini Atzeret. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Tá bom, então vamos lá. Shmini Atzeret, o Hag Mikrai. Shmini Atzeret é uma festa Mikrai. O que é Mikrai? Das escrituras. Mikra é escritura. Ahel Bekaf Bet Tishrei, que começa no dia 22 de Tishrei. Lemaharat Ayom HaShivi'i Ve'aharon Shel Hag HaSukkot. É no dia seguinte ao sétimo e último dia de Sukkot. Então, Sukkot pela Torá, 7 dias. No dia seguinte, Shmini Atzeret. Hu Mitkayem, estou aqui, ó, para quem quiser acompanhar. Essa festa Mitkayem acontece, Omnam, porém, Bismihut le Sukkot, ela acontece colada em Sukkot, porém, Nershav Kehag Nifrad, ela é considerada como uma festa separada, é outra festa. Tá? Shmini Atzeret, a parada do oitavo, Hu Yom Tov, o mitzvah, mea Torah, lishbot bo mimelacha. É Yom Tov, é um dia consagrado. E é mitzvah da Torá, cessar nele com o trabalho. Não é para trabalhar nesse dia, é Yom Tov. Milevad, a não ser, melechet ochel nefesh, comida necessária, comida. Comida pode fazer nesse dia, como todo Yom Tov. Isso aqui é importante para entender a confusão que dá, tá? Dá muita confusão na cabeça das pessoas. Be'eretz Israel, Hal beoto yom, gam Hag Simchat Torah. Em Israel, cai nesse mesmo dia a festa de Simchat Torah. Vezeu Hashem popular e viamukar yoter leyom ze. E esse é o nome popular e mais conhecido desse dia. Lá em Israel não se chama Shmini Atzeret de Shmini Atzeret, se chama Shmini Atzeret de Simchat Torah. Ulam, porém, En medubar beoto hag, não estamos falando da mesma festa. Shmini Atzeret é uma coisa, Simchat Torah é outra festa, mas cai no mesmo dia. Então, Shmini Atzeret, o Hag Mikrai, Shmini Atzeret é uma festa das escrituras, é deoraita, é da Torá. Veilo Simchat Torah nikba rak bimei hageonim. Porém, Simchat Torah foi definido somente na época dos Geonim,
que é Geonim? Geonim é os rabinos mais ou menos, a gente pode falar, mais ou menos século VII. Olha que interessante. Tá? Na época da Guemará, lá atrás da Mishnah, não tinha Simchat Torah. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Be'artzot Hul, Hul quer dizer Hutz la'aretz, fora de Israel. Nas terras estrangeiras, ou seja, onde a gente está, Shebahen Nahug Yom Tov Sheni Shel Galuyot, que nessas, fora de Israel, a gente tem o segundo dia da festa do exílio, nas festas da Torá, Avhana ben Hagim Brurá, a diferenciação entre as festas é clara. Eu vou parar aqui e vou explicar, e vou lembrar vocês, para vocês não se embananarem. Não é verdade que fora de Israel, a gente tem 2 dias de Yom Tov ao invés de 1 dia? Certo? Amilcar, certo? Tem 2 dias. Ok? Então vamos lá. A gente tem o primeiro dia de Sukkot pela Torá, que é Yom Tov. Quantos dias de Yom Tov a gente tem no começo? No Brasil, 2 dias. Em Israel, 1 dia. Por quê? Pela dúvida se lá em Israel teriam definido o dia 29 do mês como o último dia do mês e o dia 30, na verdade, como dia 1, dependendo se eles viram a lua nascer, ou não. Ou se o mês teve 30 dias e o dia 1 foi o dia seguinte. Até essa informação chegar no Brasil naquela época, já ia ter passado 1 ano. Então, na dúvida, fazia 2 dias de Yom Tov. Esse dia, caso o mês tenha sido definido de 29 dias, lá em Jerusalém, e o dia 30 não foi dia 30, foi dia 1, e esse dia, caso o mês tenha sido definido como mês de 30 dias, então o dia 1 é esse, tá? Isso é fora de Israel. Israel é 1 dia, 1 dia. Agora, o que acontece? A gente tem, primeiro dia de Sukkot, Israel 1, Brasil 2. 2 Yom Tov. Shmini Atzeret, 8º dia. No Brasil, a gente vai ter o 8º dia, o Shmini Atzeret. E no outro dia, mais um Shmini Atzeret. O segundo dia de Shmini Atzeret. Tá? Quando que vai ser Simchat Torah em Israel? No Shmini Atzeret. No Brasil, não. No Brasil, o 8º dia vai ser Shmini Atzeret. E o segundo dia de Shmini Atzeret, porque a gente está na diáspora, são 2 dias, esse dia vai ser Simchat Torah. Tá claro? Ok? Então vamos lá. Mais ou menos, Adriano? Tá. Deixa só também eu ver uma coisa aqui. Não, pera, eu quero entender o que não ficou claro para você, Adri. Deixa eu explicar de novo, Adriano. Eu vou explicar outra vez. É assim. Sukkot tem 7 dias. Depois de Sukkot, tem mais uma festa que se chama Shmini Atzeret. Ela parece que é Sukkot, mas não é Sukkot, é uma outra festa. Só que ela é ligada com Sukkot, por isso que ela se chama a parada do 8º dia. Só que já não é Sukkot. Então, o que acontece? Em Israel, você tem 7 dias de Sukkot. No 8º dia, já não come na Sukkah. E a Shmini Atzeret, a Sukkah está lá. Está construída, mas não come na Sukkah. Não faz a brachá das 4 espécies. Ok? Lá, o primeiro dia é Yom Tov. E Shmini Atzeret é Yom Tov. Então, você vai ter Yom Tov no primeiro dia de Sukkot. Depois, você vai ter, até o 7º dia, não é Yom Tov. E o Shmini Atzeret é Yom Tov, porque a Shmini Atzeret é uma festa. Acabou. Agora, existe mais uma festa que se chama Simchat Torah. O que a gente comemora em Simchat Torah? A gente comemora que a gente terminou a leitura da Torá inteira.
Cada semana tem uma paraxá, são 52 parishiot, são 52 semanas no ano. Quando chega a Shmini Atzeret, a gente lê a última paraxá da Torá e a gente lê Bereshit, a gente lê a primeira paraxá e a gente faz uma festa. Por coincidência, Aldrey, por favor, depois. Por coincidência, cai Shmini Atzeret com a comemoração de Simchat Torá, com a comemoração que a gente terminou a leitura da Torá. Essa comemoração de leitura da Torá não está escrito na Torá para fazer. É uma comemoração que foi instituída lá pelo ano 600, 700 da Era Comum. Ponto. Tá simples isso? Muito bem. Então, em Israel, quando é que cai Simchat Torá? No mesmo dia de Shmini Atzeret. No Brasil é diferente. Nos Estados Unidos, na China, fora de Israel é diferente. Os 2 primeiros dias são Yom Tov. Você sabe por quê? Eu expliquei por quê. Tá? Então, fora, os 2 primeiros dias são Yom Tov. O 8º dia é o quê? Shmini Atzeret, Yom Tov. Só que como a gente está na diáspora, tem o 2º dia de Yom Tov de Shmini Atzeret também. Então, o que a gente vai ter? 2 dias de Yom Tov. Os dias intermediários são Chol Hamoed, que são dias que não são nem Yom Tov e nem dias cotidianos. Shmini Atzeret, que é o 8º dia, a gente tem a festa de Shmini Atzeret. Em Israel, nesse dia vai ser o quê? Simchat Torá também. Aqui não. Aqui vai ser só Shmini Atzeret. Por quê? Porque no dia seguinte a gente tem o Yom Tov Sheni, o 2º dia de Shmini Atzeret. E nesse dia a gente vai comemorar Simchat Torá. Então, Simchat Torá no Brasil vai cair num dia diferente de Simchat Torá em Israel. Ok? Tá claro? Pronto. Maravilha. Depois a gente fala Hillel de Hoshana Rabbah. Pronto. É isso. Mekor HaHag, a fonte da festa. Olha aqui. Mekor HaHag. Mekor quer dizer fonte. Fonte da festa. Amikra metzayen et ahad miyad acharei chukei Hag HaSukkot. A Torá, as escrituras apontam para essa festa, para a festa de Shmini Atzeret. Miad, o que é miad? Imediatamente, depois das regras da festa de Sukkot. O que está escrito? E no dia 15 do 7º mês, um dia consagrado haverá para vós. Toda obra de trabalho não será feita, e vocês comemorarão uma festa para Hashem 7 dias. Isso é Sukkot. Onde está isso? Bamidbar 29, versículo 12. Agora vem o versículo de Shmini Atzeret. Bayom HaShmini, no 8º dia, Atzeret tihyeh lachem, uma parada será para vocês. Kol melechet avodah la ta'asu, não pode fazer obra nenhuma, é Yom Tov, e vocês farão uma oferenda de olá, completamente queimada, de cheiro agradável para o Eterno, um touro, um servo, ovelhas de 1 ano, 7 completas, perfeitas. E etc, etc. Isso em qual dia? No 8º. Isso é Shmini Atzeret. Também no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 23, aparece de novo Shmini Atzeret. Tá? Pronto. O que mais que tem aqui? Pronto. Isso aqui são coisas que a gente já falou das outras vezes. O que eu queria mostrar para vocês? Sim, aqui tem uma outra coisa interessante. Bom, então aqui. Então pronto, o Shmini Atzeret está claro, né? Sukkot está claro. Shmini Atzeret está claro. Shmini Atzeret é aquele midrash que eu já falei para vocês. Se isso depois, deixa eu seguir aqui, por favor. Vamos deixar para o fim perguntas, tá bom? Eu já falei para vocês daquela explicação
que diz que durante 7 dias é uma festa para todas as nações. A gente já viu que tem 70 sacrifícios, que é o mesmo número de nações que tem no mundo. A gente já viu no livro de Zacarias, que existe uma relação da festa de Sukkot com as nações. Lembra? E o Midrash diz que esse dia, esse 8º dia, é como se Deus falasse assim, ó, agora fiquem mais um dia. Agora essa comemoração, gente, escrevam depois, por favor. Tudo bem, gente, não escrevam no meio, por favor. De verdade, meus queridos, eu agradeço pela educação, pelo se despedir, mas 3 comentários um atrás do outro, eu acabo me desconcentrando. E desconcentra todo mundo. Gente, eu vou pedir de novo. Entrou, não precisa cumprimentar as pessoas. Saiu, eu entendo o respeito, eu acho bonito isso. Mas nessa altura aqui acaba atrapalhando mais. E vamos deixar sempre para o fim 10 minutos para perguntas, tá? Vamos tentar fazer isso com mais frequência. E desculpem que às vezes alguém faz um comentário fora de hora e quando eu vejo que ele é interessante, eu acabo aproveitando porque às vezes realmente enriquece, mas o ideal é não fazer no meio. E a gente viu essa interpretação sobre esse dia como fiquem mais um dia, uma coisa de carinho, uma coisa de parentesco, digamos assim. Tá? Isso foi uma das coisas que a gente viu. Eu já acabei de ter uma ideia também. Eu vou falar uma coisa meio esquisita, mas eu acho que muito prática, tá? Ressaca. Gente, Simchat Torah, Sukkot é uma festa de muita alegria. Como está escrito, é de alegria. O que eles faziam? Comiam, com certeza comiam, bebiam, bebiam muito. Provavelmente, no dia seguinte, pegar e falar, ó, acabou, é segunda-feira. Não. Tipo, vamos agora internalizar os 7 dias. Eu acho que faz muito sentido isso, sabe? Acho que é muito prático isso. Em Israel, existe algo muito interessante que eu só vi isso lá, aqui eu nunca vi isso, se chama Simcha Beit HaShoevah. Simcha Beit HaShoevah é um costume muito curioso, que tem uma tradição oral que diz que ao invés de se jogar vinho na oferenda em Sukkot, como se faz o ano todo tinha o quê? Tinha oferenda de carne, que era acompanhada também por uma porção de farinha, através da qual era feito um tipo de matzá, ok? O ano inteiro era matzá. Só Shavuot, que era um pão fermentado. O ano inteiro no templo era matzá. E, fora isso, tinha também uma porção de vinho que era jogado junto com a oferenda. Nesser. Existe uma tradição oral que diz que em Sukkot se jogava água e não vinho. Acontece que nós, historicamente, tivemos alguns grupos, os saduceus, os caraítas, que não aceitavam a tradição oral. Eles diziam, não, a gente só aceita o que está escrito. E uma coisa muito... Libação, obrigado, Aldri. Libação, que era essa porção de vinho jogado. E nesse período, o que acontecia? Quando você tinha algum sacerdote que era caraíta, saduceu, etc. e tal, teve um caso, inclusive, que um deles pegou e jogou água no próprio pé. Não jogou no sacrifício e teve uma confusão toda. O pessoal começou a apedrejar ele com etrog. Pra vocês terem ideia da confusão. O bicho pegava mesmo. E aí os Chachamim, os sábios da Mishnah, eles instituíram uma coisa chamada Simcha Beit HaShoevah, a alegria do puxar das águas. Então eles faziam toda uma cerimônia com muita comemoração, muita festa, para marcar esse costume da tradição oral. Então eles iam buscar em um lugar que a tradição diz que foi o lugar onde Adão imergiu depois que ele fez o pecado para se purificar, etc. e tal. São as águas do Shiloah, lá em Jerusalém. Eles iam lá, eles puxavam aquela água, mas tudo com muita festa, absurdamente muita festa. E eles ficavam todos os dias fazendo festas até de madrugada para comemorar esse ato específico de jogar água ao invés de vinho em Sukkot.
Então, o Talmud, por exemplo, ele conta que aqueles rabinos, tipo Rabino Akiva não viveu na época do templo, mas os rabinos daquela época, eles faziam malabarismos naquele período, malabarismo mesmo, com fogo, sei lá, faziam muita dança, e que eles dormiam encostados um no outro de pé, ou sentado deve ser encostado, e o Talmud diz, quem não viu a alegria do Beit HaShoevá, não viu alegria na sua vida. Que o ânimo era muito absurdo e muito grande. Tudo isso para quê? Para ressaltar um costume da tradição oral. Então, olha que estratégia linda. Ao invés de ficar xingando o outro, ao invés de apedrejar o outro com etrog, vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Vamos ressaltar com alegria o que a gente está fazendo. Fantástico isso, não é? Eu acho que isso é uma lição para muitas coisas da vida. Ao invés de apontar o dedo, isso está errado. Se está errado, faz bem feito o que você acha que tem que ser feito. Faz com alegria. Né? E aí, de repente, em Israel, eu descubro algo que eu nunca vi na minha vida aqui no Brasil. Você vai nas sinagogas, você vai nas yeshivot, é uma festa maluca. Tipo, eu entrei lá no Simchat Torah, acho que foi o primeiro ano que eu cheguei em Jerusalém, entrei numa yeshiva e tinha um monte daqueles meninos com aquelas capotas mesmo, aqueles eram Hassidim, porque quando a gente fala do Chabad, por exemplo, o Chabad é um movimento que a grande maioria dos participantes são Balei Teshuvah. O que significa isso? Não eram religiosos, se tornaram religiosos, colocaram um chapéu e uma barba. Mas quando a gente fala desses grupos de Hassidim aí, são pessoas que há séculos as famílias são. É outro tipo, né? E de repente eu entro numa yeshiva, um monte de meninos com peiota bem grandes, bem brancos, com aqueles capotes, com um chapéu diferente, bem redondo. E eu tava de chapéu também, mas eu era um estranho. Meu pai, eu entrei na roda com eles, quase que eu morri, de verdade. De tanto que eles rodavam e bem rápido, e pulando, e dançando, e não sei o quê. Aí teve outro dia, que eu fui numa yeshiva de húngaros. E os húngaros são gigantes. Eles são muito grandes, aqueles Hassidim húngaros. E eu me senti um anão no meio deles. Não, realmente eu me senti um anão. E foi muito engraçado, porque, sei lá, tudo foi muito diferente. E aí, outro dia eu fui em um lugar que Hein, Jaque? Simcha Beit HaShoevá. Aí eu fui no outra yeshiva, que era o Rebbe. Rebbe, aqui no Brasil, todo mundo acha que é só o Rebbe de Lubavitch. Isso é mais um erro de mostrarem a realidade num recorte pequeno. Tem vários Rebbes. Ele foi um grande Rebbe. Tem vários Rebbes. Ele foi realmente um dos maiores, certeza. E aí tem um Rebbe daquela yeshiva, velhinho, sentado numa cadeira, e em volta dele uma roda. E em volta da roda, outra roda. E sei lá, e os caras fazendo cada malabarismo, cada coisa, com copo, com isso, com aquilo. Coisa inesquecível, muito inesquecível. E todos os dias. Agora sim, isso é no Rola Moed. Então rola teclado, instrumentos musicais, ou seja, uma coisa assim inacreditável. Inacreditável mesmo. Realmente. E já que você me viu lá num desses, não foi? Quando eu estava na yeshiva, só que você estava lá no andar de cima. Muito interessante mesmo. Bora ano que vem, vamos fazer o Simcha Beit HaShoevá aqui, ou vamos lá ver, né? E realmente assim... Oi, Jaque? Na pandemia agora não tem. O Cício falou, bora ano que vem. E é muito interessante. Então, assim, esse costume fica e Sukkot é uma festa de muita comemoração. Assim, a pessoa que está realmente... eles estão de carro? Estão fazendo DJ nas ruas de Israel, já que está falando de carro. Das janelas. Não, me dói o coração de imaginar não ter Beit HaShoevá. Engraçado. Eu vou falar para vocês. Ouvi Yom Kippur. Não me doeu o coração imaginar as pessoas em casa. Nem Rosh Hashanah, mas Simcha Beit HaShoevá dói o coração imaginar que não teve. Né, Jaque? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, de imaginar. Já que está falando de Israel, essa época tem que ir, Simcha Beit HaShoevá. É fora de série, realmente é fora de série.
E é muito interessante, porque isso não tem no Brasil. Não tem, não adianta. Oi? A feira em Geula. Vem falar, vem. Não fala aqui. Vem falar. Ah! Para, Jaque. A feira de Lula, de Etrog, para. De Lula e de Etrog. Tem feira. É muito legal, é muito legal. Você anda na rua, você vê nas calçadas a Sukkot. Gente, é uma coisa muito linda. A gente precisa valorizar isso. E enfim, isso é muito legal, muito bonito, muito interessante. E eu acho que esse exemplo também de você, ao invés de ficar apontando o dedo e falando que o outro tá ruim, faz melhor. Faz melhor, faz bonito, faz feliz. É isso. Agora eu quero falar de Simchat Torah. Então a gente falou de Sukkot. Eu voltei de novo, Veshinantam. Tem que entender Sukkot. Sukkot, muito interessante. Agora as coisas começam a fazer sentido. Na linguagem do Talmud, como é que se chama Sukkot? Hag, festa. É a única festa que ela se chama festa. Se você falar festa, é Sukkot. Olha que interessante. E eu também vou pedir para vocês, se quiserem, e eu também preciso lembrar só isso. Eu tenho quase certeza que nas... Não, eu não tenho quase certeza. Eu não tenho certeza. Já que... Oi? A Jaque fez álbum da Sukkot das comunidades? Show. Na página da Jaque, fez. Quem tem foto, manda. Adriano, isso aí é foto ou é sucá mesmo? Ou é fundo de foto? É foto? É sucá de verdade? Manda pra Jaque, gente, que ela vai colocar no álbum. Ah, o Adriano, da Itália. Que legal. Mandem nos grupos que a Arabanita vai colocar no álbum, lá na... Ela foi pegando. Tá? Depois vocês entrem na página dela, qual não tiver lá, manda a foto para ela pelo WhatsApp. Então, assim, de novo, tudo isso que eu trouxe sobre Sukkot dentro do sentido cósmico, para ficar mais cabalístico, dentro do sentido holístico, para ficar mais psicológico, dentro do sentido sazonal geográfico, é muito importante para a gente entender Sukkot de verdade. Sukkot é a festa. Sim, lembrei. Não tenho certeza se Sukkot é a única festa que está escrito alegria na Torá. Vesamarta berraguerra. E te alegrarás na tua festa, veaita arsamer, e estarás somente feliz. Uau! Veaita arsamer, e estarás somente feliz. Claro que tem que ver Shmini Atzeret. Como é que o cabo vai aguentar? 7 dias. Não dá para aguentar, não é? Tem que ter Shmini Atzeret. Tem a festa da ressaca. Pronto. Ressaca sagrada. E depois o pessoal, gente, tinha que voltar andando, viu? Era andando, era de cavalo, era de burro. Não tinha avião, não tinha carro. Pensa nisso. Camelo. Dromedário, carro de boi. Segundo aspecto, falamos então Shmini Atzeret e agora vamos para Simchat Torah. Simchat Torah não é uma festa da Torá. É uma festa, como a gente viu, do período dos Geonim. Vou jogar algum nome de Gaon aqui. Saadia Gaon. Rabi Hai Gaon. É um período que é depois do Talmud. O foco maior deles era o estudo. Estudo e ensino daquilo que já estava escrito. Mas é o período em que se forma o Sidur. É o período que você vai ter a transição do judaísmo que está lá no território da Babilônia, da Pérsia, para a Europa, para Sefarad. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou trazer uma fonte da Torá interessantíssima que tem a ver com Simchat Torah. Prestem atenção. Estamos em Deuteronômio 31. Não, eu acho que eu fui para o lugar errado. Não pode ser. Ah, tá aqui, eu acho.
Pronto. Aqui. Estamos em Boi Tishmei, Deuteronômio 31. Fim da Torá, hein, gente? Presta atenção. Que demais. E foi Moshe e falou todas essas palavras para todo Israel. E falou para eles, eu tenho 120 anos, eu não posso mais sair e entrar. Eu quero fazer um pequeno intervalo aqui e falar algo muito importante em relação a esse não posso mais sair e entrar, que eu li num livro do Rav Amsalem. Shlita. Ele fala o seguinte, que na nossa geração a gente tem um problema muito sério, que a gente tem rabinos muitas vezes muito idosos, que eles são mantidos artificialmente na liderança do povo, na liderança ativa do povo. Então, o que acontece? Você vai ter rabinos com 95 anos, 96, que não podem mais o quê? Sair e entrar. O que significa sair e entrar? Que o Rav Amsalem explica por que Moshe falou isso. Porque se eu não posso sair da minha casa e eu não posso entrar no povo e ouvir diretamente do povo as informações, eu não posso mais liderar. Não posso mais liderar. Eu posso ser um líder de honra, eu posso ser consultado, mas o líder tem que ser alguém que pode o quê? Sair e entrar. Que ele não vai ficar ouvindo a respeito da realidade por intermediários. Que infelizmente aconteceu em Israel com um rabino importante, que o neto dele ficou trazendo informações completamente distorcidas sobre o corona, de modo que ele ficou respondendo as coisas que interessavam ao neto, e isso causou muita coisa ruim dentro do público haridi. Porque é uma pessoa que já está com uma idade muito avançada e que não consegue sair e entrar. Isso foi um parênteses importante. E infelizmente esse rabino agora pegou o corona também. Hashem traga Rifosh Lemá para ele. Sim, se utilizaram dele de várias formas. Fizeram um amuleto. E quem pagar, e continuam. Quem pagasse 3.000 shekel para tzedakah não ia pegar corona. Amuleto que ele assinou. Quem votasse no partido que ele indicou não ia pegar corona. E agora ele pegou corona. Por isso que eu falo para as pessoas também. A gente tem que tomar cuidado. O que está escrito na Torá? Toda a glória é de Hashem. Ele é o único perfeito. Ele é o único que sabe tudo. Não dividirei minha glória com o ser humano. E, infelizmente, tem muitas pessoas que querem fazer um comércio por meio desses rabinos. Colocam eles em patamar que muitas vezes nem eles imaginam que eles estão sendo vendidos assim. E fazem esse tipo de coisa. Infelizmente, tem público para isso, né? Mas vocês veem, falou que... Bom, enfim, vamos lá. Era só um parênteses importante isso aqui. Então, Moshe diz, eu não posso mais latzet velavô, não posso mais sair e entrar. E Hashem falou para mim, você não passará esse Jordão. Adonai Elohecha, Hashem o teu Deus, ele passará perante ti, ele exterminará aqueles povos de perante ti, e tu os herdará. Yoshua, Josué, ele passará perante vós, conforme Hashem falou. E aqui continua. Agora, olha que coisa importante. Vaichtov Moshe et a Torah azot. E Moshe escreveu essa Torá. Vaitena ela Koanim bene Levi. E ele deu ela para os Koanim, da tribo de Levi, que carregavam a arca do pacto de Hashem e para todos os anciãos de Israel. Agora é o ponto. E comandou Moshe a eles, dizendo... No final de 7 anos, no período do ano da Shemitah, o que é Shemitah? É quando as dívidas eram perdoadas, é quando os servos eram libertos, na festa de Sukkot, ou seja, de 7 em 7 anos, no ano da Shemitah, na festa de Sukkot, quando vier todo Israel para se mostrar para a face do Eterno teu Deus. Tikra et a Torá azot, você vai ler essa Torá perante todo Israel, nos ouvidos deles.
Como chama essa mitzvah? Aquel. O que é aquel? Reúna. Kehilá, comunidade. Reúna o povo. De 7 em 7 anos, tem que ter uma leitura pública. Isso era onde? No lugar do templo. Está escrito, no lugar onde Hashem escolher. O que é isso, gente? Aula. Transmissão oral. Hoje em dia, você tem na internet, você pode ouvir todo dia a Torá inteira. Naquela época, não. Gente, de novo, a gente precisa fechar os olhos e a gente precisa se abstrair. A gente está falando de uma época que não existia livro, não existia imprensa. A coisa era transmitida oralmente. Olha que coisa mais importante. Esses dias, inclusive, saiu uma matéria no Yediot Ahronot, que encontraram um monte de manuscritos lá antigos que mostram várias caligrafias diferentes, o que aponta para o fato de que Judá, há 2000 anos atrás, tinha muita gente alfabetizada. Uau! Do que a gente está falando? A gente pega pouco tempo no Brasil. Gente, era proibido, a Igreja Católica proibiu imprensa no Brasil, vocês sabiam disso? Porque eles não queriam que o povo tivesse alfabetização, tivesse informação. Demorou para chegar a imprensa no Brasil. E foi um Benanussim, inclusive, acho que no Rio de Janeiro, que tem uma história assim. Demorou. A falta de cultura do país, ela tem história, gente. Ó, o Cício está falando lá, mandando mensagem na hora errada, mas é interessante. A igreja cheia de vitrais para evitar a leitura. É uma teoria interessante, não sei se é. Mas a gente sabe, a missa era feita no quê? Em latim. Para quê? Para não entender. Que mais? A leitura da Bíblia era proibida. Gente, era proibido. Uma das coisas que identificava um cristão novo era ter uma Bíblia impressa. Era proibido. O livro preto. Era o livro preto. Era o que? Era uma Torá. Era proibido. No Brasil, se alguém fosse pego, tinha contrabando. Se alguém fosse pego com Torá no Brasil, com as escrituras, acho que podia ser mesmo com o Evangelho, ele era denunciado. E o que a gente vê na própria Torá? De 7 em 7 anos era lido no vernáculo, na língua popular. É para ler. Quando eles voltaram da Babilônia, isso está no livro de Esdras. Era lido a Torá e do lado tinha o Turguemano, o tradutor, porque linha em hebraico, o povo já não sabia hebraico, tinha o tradutor para o aramaico, para as pessoas entenderem. Por isso que a Torá tem um. Por isso tem tradução do Onkelos. Tá? Mitzvah da Torá de 7 em 7 anos, ele continua dizendo: Aquele ta'am ve'anashim. Reúna. Ó, o que é legal é que está escrito que é para ler nos ouvidos deles, Beozneihem. Para chegar no coração. Por que está escrito Beozneihem? Ah, porque podia ser uma leitura, só um evento. Não. É para ler nos ouvidos, é para chegar, você tem que garantir que eles vão entender. Uau. Isso aqui no Brasil seria o quê? A gente vai ter de 7 em 7 anos, todo o povo tem que ir para Brasília e vai escutar a leitura da Constituição. Imaginem que nível de consciência. Que nível de consciência, gente. Que coisa mais impressionante isso. Porque a Torá não fala só da história de Adão e Eva. A Torá fala de lei. Se você cavou um buraco e o boi do seu vizinho caiu no buraco, você é responsável. A Torá fala, se você pegou uma coisa emprestada e quebrou aquela coisa. A Torá fala de muita... É lei civil. A Torá, o grosso da Torá é lei civil. É ter consciência. Imagina que no Brasil tivesse isso. Isso naquela época, porque é difícil você ficar juntando todo ano. Agora, trazendo para a nossa realidade, o que a Torá está dizendo? A Torá está dizendo, ensine a Constituição para os jovens. Ensina a lei. Todo mundo tem que saber a lei. É isso que a Torá está dizendo. Qual período? Sukkot. Porque é o fechamento, né? A gente está falando no 7º ano.
É o fechamento das grandes festas. Terminou? Agora vamos ler a lei para todo mundo. Uau, como é lindo isso. Meu pai, como é lindo isso. Continua. Reúna o povo, os homens e as mulheres e as crianças. Gente, como é lindo isso. Vegerhai, o imigrante que está em tuas cidades. Leman ishme'u, para escutarem. Ulman ilmedu, e para aprenderem. E temerem o eterno vosso Deus, ou reverenciarem o eterno vosso Deus, e guardarem para fazer todas as palavras dessa Torá. O Vnehem e os filhos deles que não souberam, que não viram, não estiveram aqui, eles escutarão e aprenderão a reverenciar o eterno vosso Deus todos os dias que vocês viverem sobre a terra, para a qual vocês estão passando o Jordão para herdá-la. Então, a ideia da gente terminar a leitura nesse período não é uma coisa que está destacada da Torá. Tem tudo a ver com a Torá. Por que eu quis trazer? É uma festa de Rabanana, uma festa rabínica. É rabínica. Porque o término, eles que definiram que o término seja agora. Por que eles definiram que o término seja agora? E não é só o término, é o início. Porque era nesse período que eles se reuniam para escutar a Torá toda. Escutar as leis da Torá, o povo escutar as leis da Torá. Então, o que é essa reunião? É uma constituinte. Isso a gente precisa introjetar. Não, o judaísmo não é simplesmente uma religião, não é uma fé, é uma lei. E o objetivo é que o povo introjete essa lei. Quais são as duas colunas dessa lei? Tzedek, fraternidade, e mishpat, e justiça. E tudo calcado dentro de uma consciência histórica que nos coloca dentro do conjunto da família. Se não for a partir de Avraham e Sara, é a partir de Noé, a partir de Adão. Uau! E como imagem e semelhança de Deus. Lindo demais. Lindo demais. Meus queridos, Moadim lesimcha, a gente responde, é uma frase que responde. Moadim lesimcha significa festas com alegria. E a resposta é Hagim Usmanim Lesasson. Festas e datas para o júbilo. Moadim lesimcha. A gente fala, repitam. Moadim lesimcha. Agora falem. Hagim Usmanim Lesasson. Que a gente tenha... que a gente possa absorver plenamente esses ensinamentos maravilhosos, que a gente possa refletir esses ensinamentos maravilhosos, difundir essa consciência, de modo que a gente possa ser luz, como Hashem falou para Avraham, tu serás bênção, e se abençoarão em ti todas as famílias da terra. Essa é a grande meta da luz da Torá. Não é algo simplesmente particular. No 8º dia a gente comemora o particular, mas 7 dias é em função de todos. Porque no final das contas, é tudo em função de todos. A visão final é que todas as famílias da Terra se reunirão para celebrar essa coisa tão linda que é existirmos. Antes de encerrar, eu falei que eu ia me referir aqui a algumas questões. Hillel, o Aldrey, professor Aldrey, falou algo importante aqui. Ele falou o que é o Shana Rabbah. Todos os dias a gente tem nas rezas de Sukkot o Oshana. Oshana, em português, eu ouvi isso no mundo evangélico falando Osana. Eu não entendi o que era Osana. Depois eu fui entender que era Oshana. Oshana significa salve por favor. É um trecho das rezas do Hallel, que se dá voltas ao redor do centro da sinagoga, onde fica a Torá. Oshana Rabbah é o grande Oshana.
É uma reza muito mais comprida com esse ritual que se faz no último dia de Sukkot, na noite do último dia de Sukkot. Enfim, é basicamente isso. Mas é mais um dos costumes de Sukkot. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? E vamos procurar fazer isso, gente, para que a gente não desconcentre no meio, tal. Eu peço novamente, se isso pode abrir o seu microfone. Peço novamente para o pessoal, quem chegar atrasado, tal, não dá oi nem tchau. Eu agradeço, eu acho lindo quando alguém explica por que está saindo, mas dentro da nossa dinâmica acaba atrapalhando mais. Tá bom? Fala, Cício, diga. Se as amidotes são substitutas do sacrifício, por que a gente não faz a quantidade de amidote correspondente aos sacrifícios de Sukkot? A Amidá é a reza silenciosa. Ela não é substituta ao sacrifício. Assim, é uma coisa que é importante. Ela foi colocada nos mesmos horários do sacrifício. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde e o sacrifício da tarde. O da noite não tem. Tanto que a reza da noite, ela foi algo... Foi um costume instituído. O Arvit, porque não tem esse sacrifício da noite. Você queria fazer 70 rezas em uma semana, rapaz? Tu tá doido, né? Seria lógica, pode né? fazer. Cício faz. Todo mundo conhece a história do Cício. Cício estava na Estrada do Sertão, aprontando Malazarte, e a rede que ele estava lá rasgou e caiu no chão. Bateu a E o cabeça. engraçado é que 2 meses Aos depois poucos rasgou ele um foi se igual. recuperando. Mas o ápice foi quando ele queria ver se ele estava bem da cabeça mesmo. E aí ele foi fazer a reza de cor. Só que aí, coitado, ele fez o Shema Israel de cor, tudo bem. Foi fazer a Amidá. E acontece que ele terminava a Amidá e ele estava ruim da memória e ele esquecia que terminou e ele começava de novo. Eu acho que ele fez 10 vezes a Amidá seguida. Se isso faz 70 vezes a Amidá, meu filho, você pode, tá? Ó, é a mesma coisa. Por que não tem 2 Yom Kippur? Hã? Por que não tem 2 Yom Kippur? Tem uma opinião na Guemará que queria fazer 2 Yom Kippur. Devia ser o Cício, na outra encarnação. Falaram para ele, mas tu é doido, é? Tu é doido, um dia já é de vida, vai fazer 2. Então também eles tiveram pena da gente, Cício. Tá? Pensou fazer 70 Amidás? É demais, né? No Sarcisso, boa, Fagner, no Sarcisso. Mais alguém? Gente, que lindo, como mistura aqui alegria com educação. Não é muito lindo tudo isso? Se completa, boa, já que está falando. Boa. Cláudio Solon, pode plantar pé de etrog? Pode. Ah, Raquel ficou feliz com a ideia. Vai ficar rico, o Fagner está falando. Em Tibau, em Rio do Peixe, a pergunta é assim, vamos perguntar para o pessoal se eles estão aqui, se o pessoal plantou. A questão é assim, vai nascer nesse período, nessa época? Isso é uma coisa. Não adianta nascer etrog no período de Pêssar, que aí vai ser bom para fazer geleia só, né? Isso é uma questão. Eu, agora que eu estou ficando um pouquinho mais esperto, né? Cabelo branco, eu estou achando que todo o tempo que eu ouvi o pessoal falar que não dá, deve ser o pessoal que vende, que espalhou por aí que não dá. Igual aquela história que não pode conversão na América Latina. Inventou essa história, né? Não é? Não dá, deve ser o pessoal que vende. Eu soube que aqui em Santos plantaram, tem que ver quando nasceu. Agora, gente, hoje com tanta técnica, não é? Com estufa, com adubo, eu acho que dá. Parece que está nascendo. Então, Rav, não achei os 4 elementos. Meu amigo, só que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, claro que vende. Mas é tudo importado, tá? Agora, tem que entrar em contato antes e etc. Ano que vem, não sei quem foi que perguntou, mas, por exemplo, o pessoal das comunidades que já está há anos com a gente já comprou, já tem os contatos, já compraram. Todas as comunidades já compraram. Mas não tem problema. Quem está chegando agora, ano que vem, se Deus quiser, vai ter Made in Brasil ou Panamá, né? Não sei onde é que vai chegar primeiro. Santos, Tibau, Panamá. Mas eu acho que está na hora mesmo, sabe?
Eu acho que está na hora de plantar isso aí. E a gente enricar também. Beleza, meus queridos? Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Hagim, Usmanim Lesasson. Toda rabá para vocês. Seu Cristiano Sampaio, que esteve aqui com a gente em Yom Kippur. Que legal, hein? Foi muito legal a sua vinda. E o pessoal tem que vir mais para São Paulo aqui também, fazer a peregrinação para São Paulo. Darlene, onde está vos ahora? Bolivia? ¿Cómo estás, Rabino? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. ¿Dónde está vos? En mi trabajo. Sí, pero Sí. ¿dónde? ¿En qué país? En Bolivia. No puedo Bolivia. viajar a Brasil todavía. ¿Cómo están Quiero las ir. cosas allá? Todo bien. ¿Está mejor ahora? Sí, mucho mejor. Baruch Hashem. ¿Dónde están los hermanos de Paraguay? Olha, o Cício fez uma pergunta agora braba. Essa mitzvah da Torá a cada 7 anos era ler a Torá toda? Já pensou? A Torá inteira. Não, era só... Boa. Ir para Sampa. Venha, Davi. Juntar todo mundo. Desde Porto Alegre até Roraima, Rondônia, até o Paraguai. Paraguai, Aqui. Bolívia, Itália. Presente, Rad. Olha aqui, Miguel Ángel. Paraguai e escuchando. Bolívia. Latinoamérica. Viva la revolución. Olha, essa questão de se era uma leitura completa, existe opinião que não, que eram as leis. Isso é super importante saber também, as leis. Tanto que, olha que interessante, o livro do Maimônides, de leis, chama Mishneh Torah, chama Repetição da Torá, que é como também Laila Tov, Esther, Laila Tov, que era, e Hag Sameach. Não. E é chamado Mishneh Torah, que é como o livro de Devarim é chamado, repetição da Torá. Mas existe opinião que fala que não, que eles liam só as leis, inclusive isso, onde que aparece a primeira vez, quando está escrito que quando eles entraram em Israel, está escrito que Moshe e Yoshua escreveram a Torá inteira em pedras, lembra? Aí falam que a Torá inteira, falam não, aí tem discussão, não, são as leis. Outros falam, os 10 mandamentos, etc. E não, a Torá inteira em pedra, pelo amor de Deus. Só se fosse lá onde que tem aquelas cavernas, é Mossoró? Em Mossoró. Gente, um abraço para vocês. Hag Sameach, um grandíssimo abraço, Toda Rabá, que a Hashem abençoe muito a todos. Um abraço para Caruaru e para o mundo todo. Shalom.